Seja bem-vindo à aula 3 do nosso módulo de Fisiologia da Digestão. O tema de hoje é um tanto polêmico, mas eu confesso a vocês que quando eu estudo sobre esse assunto, eu tenho certeza que Deus deixou uma estratégia nutricional maravilhosa para cura, para longevidade, mas que infelizmente é pouco utilizada. Hoje nós vamos falar sobre a prática do jejum. Você costuma praticar o jejum? Você sabe os benefícios? Conhece, as melhores estratégias para você colocar isso dentro da sua rotina? Então, vem comigo que nós vamos aprender sobre isso hoje. O que é esse jejum? O jejum é permanecer um período sem se alimentar. Então, nós, profissionais da alimentação, também estudamos a não alimentação, né? A restrição calórica, um período onde a gente respeita uma janela de tempo para não comer. Ou se fala também sobre a restrição calórica ou restrição energética, que é uma estratégia que nós reduzimos a pouco a quantidade de calorias que nós consumimos durante o dia. Então, é a chamada dieta leve, é comer muito menos do que nós estamos acostumados, 1 ou 2 dias por semana, ou talvez algumas horas por dia, né? Dependendo aí da sua realidade. E quais são os benefícios desse jejum? Se você já trabalhou em fábrica ou conhece os processos de produção, você sabe que é muito mais fácil para um setor de manutenção fazer a reparação de uma máquina quando ela está parada do que fazer essa manutenção com a produção a pleno vapor. Nós temos esse mesmo processo dentro do nosso organismo. Quando nós pausamos a necessidade do organismo de fazer a digestão, de fazer a absorção, nós conseguimos resolver grande parte das nossas necessidades de reparação celular através de uma pausa, um jejum. E esse jejum, ele traz uma melhora na nossa imunidade, né? As pesquisas mostram que os processos de imunidade, eles melhoram com a prática do jejum, entendendo que nos outros dias, onde nós estamos nos alimentando, nós estamos fazendo uma alimentação que supre as necessidades nutricionais. Então, os micronutrientes estão ok, né? Nós estamos fazendo uma alimentação saudável. Então, esse jejum ele é dentro de um contexto, não é aquele jejum por algum motivo financeiro ou alguma necessidade que a pessoa teve de ficar sem se alimentar por não ter o acesso ao alimento, tá? É um momento onde nós tentamos colocar a prática do jejum dentro de uma condição saudável. Essa aceleração do metabolismo também é um dos benefícios do jejum. Então, existe uma organização do metabolismo a partir da estratégia nutricional de permanecer um tempo sem se alimentar. Ele também potencializa a desintoxicação, ajuda o corpo a eliminar sujeira. Então, nós temos 3 formas de eliminar toxinas, né? Através da urina, através das fezes e através do suor. Então, esse momento onde nós estamos em jejum, o corpo consegue se organizar melhor e eliminar as toxinas. Existe também uma regulação hormonal. Então, a pessoa que sofre de diabetes, sofre de doença da tireoide ou alguma outra processo, né, de alteração de hormônios, é muito positivo a prática do jejum para regular tudo isso. Melhora também a agilidade mental. O cérebro fica mais ávido, fica mais aberto para conseguir absorver informações e conseguir talvez se concentrar em determinados assuntos. Então, estudantes acabam sendo muitas vezes beneficiados pelo uso do jejum em períodos de grande estresse e grande
necessidade de aprendizado. Mas não só isso, sabe? O nosso cérebro, ele é modificado, né? As pesquisas mostram com profundidade que acontecem sinapses neurais adaptativas, né? Por conta do jejum. Então, ele é uma prática muito interessante também em doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer e outros momentos da vida, né? Depressão, ansiedade, onde o cérebro ele precisa dessas adaptações. A regeneração celular também é um processo muito interessante que acontece dentro do jejum. O nosso corpo é capaz de se refazer. Nossas células elas podem se tornar mais fortes a partir do momento que nós colocamos o nosso organismo sobre um pequeno estresse, que é o estresse de ficar sem comer. E o processo de autocontrole é um dos benefícios mais interessantes que nós temos aqui. Quando nós pausamos, né, a nossa alimentação, é muito mais fácil para o organismo depois voltar, né, a comer mais disciplinado. Então, pessoas que tendem a ter compulsão alimentar, pessoas que acabam consumindo uma quantidade de doces muito grande, elas podem ser muito beneficiadas se elas se colocarem à disposição para o controle do jejum, né, para a prática do jejum. Esse condicional de você comer mais saudável, muitas vezes você está com o paladar todo deturpado. Permanecer um tempo sem comer vai te ajudar a realmente achar sabor em comida de verdade e não apenas naqueles produtos industrializados aos quais você muitas vezes tem o vício. Esse cientista, ele ganhou o prêmio em 2016, o prêmio Nobel, quando ele descobriu o processo de autofagia, que é justamente essa regeneração celular, aonde células danificadas, ao serem duplicadas, né, acontecendo aí a construção de novas células, né, e a apoptose, que é a morte das células antigas, essas células novas elas vinham mais fortes e mais condicionadas a partir da prática do jejum. Então, isso é uma grande descoberta, né? Uma descoberta da longevidade, aonde a gente combate os malefícios do envelhecimento e ajuda a combater doenças. Então, o jejum é uma arma poderosa, poderosíssima, a favor da nossa saúde. Existem dois grandes palcos que não gostariam que o jejum tivesse tantos benefícios. O primeiro deles é a indústria alimentícia. Por quê? Quanto mais as pessoas comem, mais a indústria vende. Então, praticar o jejum parece ser um contrassenso para eles. E a indústria farmacêutica precisa dos doentes. Quanto mais doentes, mais a indústria vende. Então, quando se descobre que o permanecer sem comer, ele é uma estratégia que pode trazer saúde, isso muitas vezes é colocada em xeque, né? É colocado ali como se fosse algo ruim e acaba que muitas pessoas não aderem ao jejum por acharem, por terem medo, por terem receio, porque ouvi dizer, sabe essa história? É muito arraigado na nossa cultura, né? Muitas vezes a pessoa está ali doente e o cuidador fala assim: você tem que comer, se não comer não vai melhorar. Mas o organismo da pessoa muitas vezes está pedindo para descansar, está pedindo para pausar, né? Então esse processo ele precisa ser respeitado. E eu ouço muito, né, a pergunta, né, o que que eu posso comer quando eu estou doente? Né? Qual é o alimento que eu como quando estou doente? E nesse sentido, você pode ser muito mais beneficiado praticando um jejum ou uma restrição energética do que de fato enchendo a barriga de comida. Aqui nesse texto do Ciência do Bom Viver diz assim: a intemperança no comer é muitas vezes a causa da doença. E o que a natureza precisa mais é ser aliviada da indevida carga que foi lhe imposta. Em muitos casos de doença, o melhor remédio é o paciente jejuar,
por uma ou duas refeições, a fim de que os sobrecarregados órgãos digestivos tenham a oportunidade de descansar. Então, a pausa também faz parte da música. É importante que, por vezes, nós paremos, né, o nosso processo digestivo e respeitemos que outros órgãos precisam ser reparados para que depois nós possamos voltar a comer novamente. Esse artigo do Mark Madison, escrito em 2014, ele é um artigo maravilhoso. Então, se você tiver oportunidade, né, procurar lá nas plataformas, você estude ele, porque ele fala sobre a frequência e o horário das refeições na saúde e na doença. Então, é um material completo que valoriza não só os aspectos relacionados a dias sem se alimentar, mas também aos intervalos de refeição. E ele quebra muito desses paradigmas relacionados, né, como nós conversamos na aula passada, de 3 ou 6 refeições. É como se a gente entendesse que o comer várias vezes por dia, ele é antinatural, uma vez que o acesso ao alimento não é algo que era tão simples antigamente do que é hoje. E hoje nós estamos vendo a consequência, né, de tantas doenças crônicas, de tantos problemas relacionados ao metabolismo por conta desse excesso alimentar. E o excesso alimentar de alimentos muitas vezes ruins para a nossa saúde, né? E nesse artigo ele traz alguns conceitos relacionados aí ao jejum, que pode ser praticado de modos distintos, né? Aqui no primeiro modelo, ele traz a ideia de 1 ou 2 dias por semana, fazendo uma restrição energética de 75 a 90%. Então, o que seria isso? Uma pessoa que come 2.000 calorias, ela passaria a comer 200 calorias num dia, por exemplo, fazendo uma restrição drástica, né? Um dia na semana. Mas o interessante dessa estratégia é que ela não aconteça apenas em uma semana, né? É que você pratique o jejum toda semana, que você faça essa restrição toda semana, né? Para algumas pessoas pode ser até 100%. E outras pessoas que talvez tenham alguma patologia, né? Um diabetes, alguma coisa que não possa ficar assim, fazendo essa prática tão intensa, ela pode sim comer uma quantidade muito menor e uma comida muito mais leve e muito mais saudável, né? Naquele dia que acontece essa restrição. O outro modelo é esse de dias de jejum alternado, aonde você permanece um dia, né, numa dieta restrita, e o outro dia numa alimentação livre ou até compensada. Então você pode comer um dia e no outro dia não comer, né? É fazendo uma alternância aí desses dias de jejum. E o terceiro modelo é a famosa restrição calórica, onde é observada a quantidade de calorias que se come e é restringido de 10 a 30% todos os dias nessa quantidade calórica. Essa é uma estratégia nutricional muito utilizada, por exemplo, nos casos de emagrecimento. Mas para as pessoas no geral, isso também traz benefícios, não só aqueles que precisam emagrecer. E esse infográfico ele é bem interessante, porque aqui nós podemos ver alguns modelos de alimentação, né? Muitas pessoas são padrões, elas comem todos os dias o mesmo modelo, né, de refeição. Mas é possível que você faça alternâncias, né, intermitentes, que é esse nome chique, né, que inventaram agora, mas quando nós falamos de jejum, né, o jejum ele é uma prática muito mais milenar, né, é uma prática muito mais antiga do que esses estudos modernos que aparecem por aí, né? Muitas culturas praticam o jejum terapêutico mesmo há muito tempo. E essa é agora parece uma dieta da moda, mas na verdade não é. É algo realmente fisiológico e que ajuda a nossa saúde. Então, esse primeiro modelo, né, ele mostra 3 refeições regulares, sendo 2 delas durante o dia, aí depois tem o lanche, depois tem um jantar, depois uma ceia. Esse é aquela dieta comum.
E é a dieta que as pessoas utilizam, mas que não tem trago tantos benefícios assim, né? Nós podemos ver aí na sua rua, né? Pensa em quantas pessoas estão doentes. Pensa aí na sua família, quantas pessoas estão doentes pela má alimentação, né? Pelo modelo de alimentação. Então, essa dieta comum, ela não é hoje a mais adequada, né? Aqui nós, como nós conversamos na aula passada, nós gostamos muito desse modelo B ou do modelo C, aonde as refeições são feitas durante o dia, né, em período diurno e respeitando o período noturno e talvez até uma das refeições ou algumas horas é, de restrição de horário, né, que a gente faça aí para praticar as 2 refeições por dia, para aqueles que conseguem. O modelo D, ele vem mostrando ali pequenas refeições, então uma carga energética, né, uma restrição energética através de alimentos saudáveis, certo? E a pessoa fica ali o período noturno sem se alimentar. E o modelo E é esse jejum completo, onde a pessoa fica 24 horas sem comer. Então, aqui ele traz uma tabela, né, que mostra algumas alternativas que você pode estar aplicando para uma rotina, né, uma prática de rotina do jejum. Então, por exemplo, a dieta 5x2, onde você vai ter 5 dias alimentados e 2 dias de restrição energética. Uma dieta que tenha dias alternados, onde você pode usar talvez o modelo B, no nosso caso, né? Que nós já aprendemos o modelo B e o modelo E, ou o modelo B e o modelo D, né? Então a gente faz aí uma adaptação dentro da rotina. E por que que existem vários modelos? Porque as pessoas são diferentes, né? Nem toda estratégia vai funcionar para todo mundo. E muitas pessoas, elas precisam praticar o jejum dentro de ambientes controlados, né? Por exemplo, clínicas, permanecer ali em uma atividade diferente do que ela está acostumada a fazer. Mas na prática, né, as pessoas elas podem e devem utilizar o jejum dentro da sua rotina também, né? Não esperar talvez um evento onde você vá para uma clínica e fique lá uma semana para fazer. A ideia é que você comece a aplicar esse jejum na sua rotina também. E os artigos vêm mostrando, né, que o jejum intermitente e o jejum de dias alternados podem ser uma alternativa para alcançar o emagrecimento e a manutenção desse peso saudável. Então, esse é uma verdadeira estratégia nutricional benéfica e que não traz prejuízos como alguns acreditam, né? Que o organismo ele se adapta muito bem, principalmente quando você faz o jejum rotineiramente, né? Você faz ali uma adaptação dentro da sua rotina e escolhe, talvez o sábado. Você pode fazer uma restrição energética uma vez por semana, ou fazer ali sexta e sábado, que aí você faz 2 dias na semana. Então exige um bom senso, né, e uma flexibilidade para que você possa aplicar dentro da sua rotina. E quem que pode fazer o jejum, né? Pessoas que precisam de discernimento, precisam tomar decisões, né? Nós percebemos isso na nossa prática espiritual, porque o jejum ele também é uma ferramenta, né? Que Deus nos deixou para que nós possamos ter ali um contato maior com Deus e fazer a nossa comunhão um pouco mais íntima, sabendo que nós dependemos completamente de Deus, né? E não do alimento. Mas também pessoas com doenças autoimunes, pessoas com doenças crônicas, pessoas com doenças digestivas, né, que tem algum mal-estar, que tem gastrite, que tem flatulência, que tem algum diverticulite, qualquer tipo de doença, né, digestiva, é muito benéfico fazer o jejum. Pessoas com doenças neurodegenerativas, pessoas que estão em busca da tal longevidade. Então, a gente percebe que é uma prática que pode ser feita por todos. Parece meio absurdo, mas é verdade. Por que que algumas pessoas têm dificuldade de fazer jejum?
ou dizem que o jejum, elas se sentem mal, né, ao ficarem sem comer. As pessoas, elas estão, né, num comportamento de alimentação que tem disponibilidade de glicose, nosso corpo ele está exposto a alimentos o tempo todo. E quando a pessoa permanece um tempo sem comer, ela começa a sentir formigamento, ela começa a sentir náuseas, ela começa a sentir mal-estar, porque o organismo não está adaptado a esse tipo de prática. Então, não é recomendado uma pessoa que nunca fez jejum começar a fazer um jejum um dia sim, dia não, ou um período de restrição calórica de um dia para o outro. É importante que aquela adaptação ela aconteça primeiramente dentro da rotina, respeitando o intervalo entre as refeições e depois valorizando aquele período noturno, onde é possível, né, a pessoa ter uma diminuição das atividades, a pessoa vai descansar, vai dormir à noite, então é possível que ela faça ali uma quantidade de horas bem bem aproveitadas à noite. E à medida que o tempo vai passando, ela consegue ficar mais tempo sem se alimentar e sem sentir tanto. Tem um professor que fala que tem pessoas que têm as mitocôndrias mimadas, né? Ela acaba tendo assim uma disponibilidade de energia o tempo todo, então quando ela fica com menos energia do que ela está acostumada, ela abre o bico e começa a se sentir mal. Mas no começo, nada impede você talvez fazer uso de uma pequena quantidade de sal para melhorar a pressão, uma pequena quantidade de algum alimento para que você possa realmente conseguir ficar numa restrição calórica de 100%, né? Mas no começo, faça devagar, né? Não é para ser um processo ruim, é para ser um processo gostoso, onde você encontre uma nova forma de ver a comida, né? Uma nova relação com o alimento. E no Conselho sobre Regime Alimentar diz assim: há alguns que seriam mais beneficiados pela abstinência de alimento por 1 ou 2 dias a cada semana do que por qualquer quantidade de tratamento ou conselho médico. Jejuar 1 dia por semana seria de incalculável benefício. Então, aqui a gente vê a literatura, né, adventista sendo comprovada aí pela ciência. Esse estudo é muito interessante, né? Ele foi feito em 2009, essa foto ficou famosa por conta do seguinte aspecto: foram separados 2 grupos de macacos. E esses grupos de macacos, eles têm a mesma idade, né? Só que quando você vê o grupo 1, eles têm uma aparência muito mais envelhecida, né? As narinas mais abertas, a região dos olhos, né? Com mais sinais de envelhecimento, aquele pelo diferente, né? Um pelo que já parece mesmo envelhecido, sinais ali de inflamação. Enquanto os macacos do grupo 2 eles são mais rijos, eles têm os olhos mais vivos, eles têm a pelagem mais bonita. E isso não é só a aparência, né, de idades diferentes, mas também a saúde do grupo 2 é extremamente melhor do que a saúde do grupo 1. E qual que é a diferença? Qual foi a diferença dessa alimentação dos 2 grupos? O grupo 1 tinha uma dieta normal, era colocado ali o alimento para eles à vontade. E o grupo 2, eles faziam uma restrição calórica de 40%. Então, eles comiam 40% a menos do que o metabolismo deles, teoricamente, precisava. E isso mostrou que os macacos do grupo 2 tiveram 8% a menos de doenças degenerativas, nenhum macaco teve diabetes, teve uma melhora da mobilidade articular e uma melhor interação social, enquanto os outros tiveram 20% de doença degenerativa, 4 a cada 5 macacos tiveram diabetes, menor mobilidade articular e menor interação social.
Mais uma prova de que a restrição calórica ela é muito favorável para a saúde, para a longevidade e para realmente reduzir a quantidade de doenças e de mortalidade, né, nossa, e também aqui comprovado pelos animais. O verdadeiro jejum, que deve ser recomendado a todos, é a abstinência de qualquer alimento, qualquer espécie de estimulante de alimento e o uso apropriado de alimentos saudáveis e simples, que Deus proveu em abundância. Precisam os homens pensar menos acerca do que hão de comer e beber, de alimento temporal, e muito mais acerca do alimento do céu, que dará tono e vitalidade à experiência religiosa. Então, aqui a gente vê um complemento importante do processo de jejum, que não é simplesmente a saúde, mas é também fazer com que essa conexão com Deus seja aumentada. Nós percebemos, né, nos animais que quando eles estão adoecidos, eles comem erva. Eles vão para a grama e comem grama, né? A gente vê um cachorrinho com alguma questão de saúde, ele vai para a grama e come grama. E o que que é a grama dentro da dieta do ser humano? Né? O que que é a grama que eu digo, a erva verde, tá bom? É um verdadeiro remédio que Deus nos deixou. Nós, quando fomos criados, nós fomos tido uma dieta original, né? Baseada em frutas, em legumes, em sementes, em castanhas. Mas depois do pecado, Deus adicionou um elemento na nossa dieta. Sabe qual foi? A erva do campo. Então, as verduras, elas vieram posteriormente ao pecado. Por quê? Nós iríamos conviver com a morte. Então, no mundo onde a morte existe, é necessário que exista remédios para combater a doença, né? Aquilo que vai levar a algum tipo de dano ao ser humano. Então, a erva, ela é um verdadeiro remédio que nós podemos utilizar, principalmente nesses momentos de jejum. Então, tanto os chás quanto as verduras, elas são alimentos fundamentais para um processo de limpeza, um processo de detoxificação, e elas são capazes de fazer coisas que nenhum outro grupo alimentar é. E o uso das frutas, né? Aqui diz assim: um regime de frutas por alguns dias tem muitas vezes produzido grande benefício aos que trabalham com o cérebro. Muitas vezes, um breve período de inteira abstinência de comida, seguido de alimentos simples e moderadamente tomados, tem levado à cura por meio dos próprios esforços recuperadores da natureza. Então, nosso Deus, ele colocou dentro de nós uma condição de se auto-recuperar, sendo que a gente precisa colocar os combustíveis certos nesses momentos para que o nosso próprio organismo possa se revitalizar. Então, passar alguns dias utilizando frutas, alguns dias utilizando verduras, né, ou chás, é muito interessante para a nossa recuperação. E esse jejum, né, relacionado à vida espiritual, é muito profundo, né? O próprio Cristo, quando ele esteve na terra, ele jejuou, né? Ele permaneceu 40 dias ali sem se alimentar, para se conectar com Deus e se preparar para os desafios que ele teve, né? Em várias partes da Bíblia, nós vemos o jejum como sendo uma ferramenta que Deus utiliza para se conectar com o seu povo, porque você abre mão de se preocupar com o alimento e começa a se preocupar com aquilo que realmente é relevante. Nesse verso fala assim: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. A nossa igreja, ela tem o costume de praticar aí os 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Mas que essa não seja simplesmente uma prática uma vez ao ano, né? Nós precisamos ter uma vida de abstinência, de jejum.
Agora e daqui por diante, até o fim dos tempos, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria do seu líder. Deve pôr de parte dias de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas devem comer moderadamente o alimento mais simples. Então fica aí a orientação de que nós podemos aproveitar essa estratégia nutricional não só para a cura, né, do nosso corpo, mas também para a cura da alma.